Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Iniciamos no episódio passado a análise do capítulo 5, que fala da festa de Beltsazar. E estaremos dando continuidade neste episódio. Está conosco aqui presencialmente pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor aos nossos queridos que têm nos assistido nesta bênção que é esse programa, As Profecias de Daniel. No episódio passado nós falamos sobre a dinastia, como que aparece Beltsazar, quem era Beltsazar, neto de Nabucodonosor, por parte da mãe. E o panorama da época. Seu pai Nabonido estava ausente, por certo, vistoriando o imenso reino, e deixou Beltsazar como um rei regente, ou seja, ele era o segundo no reino, mas era rei também na região de Babilônia. E Beltsazar resolveu dar um banquete a 1000 dos seus grandes. E durante a festa, onde eles bebiam e honravam a deuses estranhos, lembrando então, ele convidou 1000, que grande banquete, hein? Banquete enorme. E na festa mandou que buscasse os vasos do templo que Nabucodonosor, quando destruiu Jerusalém, levou para a Babilônia. Ele mandou trazer esses vasos e beberam vinho nesses vasos, dando honra a deuses estranhos. A festa era uma festa idólatra e licenciosa. A iniquidade da cidade era grande por parte de Beltsazar e chegou ao seu limite. Os 4 primeiros versos dizem por 5 vezes que bebiam, pecavam, davam louvores a seus deuses, deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E o rei se mostrou desafiador quando mandou trazer os vasos de Jerusalém e beberam nesses vasos. Foi então que acontece algo inesperado, que vou pedir o pastor Gerson para fazer o comentário, até ler o texto daquilo que vai acontecer como um juízo de Deus sobre Beltsazar. Por praticar esses atos iníquos que ele estava praticando, e depois Daniel vai dizer o motivo de tais coisas acontecerem. Pastor Gerson. Obrigado, pastor Antônio Carlos. Eu gostaria de fazer um resgate nisso que você comentou, que eu acho que é muito importante recordar esses 4 primeiros versículos que nós lemos no programa anterior, quando o pastor Antônio Carlos citou que por 5 vezes aparecem essas expressões. Verso 1, bebeu vinho na presença dos 1000. Verso 2, Beltsazar, tendo provado o vinho, mandou trazer os utensílios. 2ª vez. 3ª vez. Verso 2 ainda, no final do versículo, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. 3ª vez. 4ª vez, verso 3, na parte final do versículo, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres. Verso 4, beberam o vinho e deram louvores. Então a gente percebe que era como se fosse um desafio a Deus, né? Como se fosse mostrando que os deuses babilônicos eram mais poderosos do que o Deus de Israel, né? Porque eles eram de ouro, de prata, de cobre, né? Perfeito. Chegou no limite de Deus. Aí do versículo 5, você quer que eu leia até o verso 9, né? Até o verso 9. Então vamos acompanhar, meus irmãos, a leitura do verso 5 até o verso 9. Eu quero ler com os irmãos. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal,
na estucada parede do Palácio Real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Que texto, hein? Então, pastor Gerson, eles estavam nessa festa profana. E de repente aparece uma parte da mão, né? Que eram os dedos, né? Os dedos. Os dedos que escreviam na estucada da parede. A estucada da parede é aquela parte rebocada, né? Sim. Só para ficar claro aqui para os irmãos que estão acompanhando, né? Então, apareceu na estucada da parede, na parede que era revestida, os dedos escrevendo uma mensagem. E só se via essa parte da mão, sem braço e sem corpo. A situação foi de tal forma espantosa e terrível que o rei, que se mostrou desafiador, tremia. As suas juntas, diz o texto, se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Que coisa! Então foi uma visão assim, uma operação de Deus espantosa, não é? Assustadora. O rei, que se mostrou corajoso, desafiador, que não temia nada, ele tremia e seus joelhos batiam um no outro, uns nos outros. E então o rei, em seguida, tudo acompanhando o texto lido pelo pastor Gerson, ordenou que trouxessem os sábios de Babilônia, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eles não puderam decifrar o que estava escrito, muito menos da interpretação. Eles não conseguiram entender o que aquela escrita significava e o que aquela passagem significava. Chegou a ofertar a quem decifrasse a escritura a posição de terceiro dominador, porque, como já falamos, seu pai Nabonida era o número 1, ele era o número 2, e ele ofereceu a terceira posição a quem decifrasse a escritura. Então, os irmãos observem que o que aconteceu foi de uma gravidade tão grande e de um espanto tão grande que ele chega a oferecer o terceiro lugar no reino para quem decifrasse. De tão intensa que foi a mensagem. De tão intensa que foi a mensagem. E até então, sem um discernimento, sem saber o que era aquilo. Agora, se você observa, vários anos já tinham se passado desde a conquista de Jerusalém e desde que os babilônios haviam trazido os vasos para a Babilônia, os vasos de Jerusalém. Mas você vê o desafio que eles faziam ao Deus de Israel. Eles não esqueceram. E aquela festa era como se fosse para dizer, olha, nós vencemos o Deus de Israel. Só que Deus é o Todo-Poderoso, Deus tem os seus limites. E aí nos faz lembrar o capítulo 2, né, que é Deus que cuida do estabelecimento de reis, dos reis, né? Deus é que governa o mundo, né? Exatamente. E a mão, né? E os dedos, né?
tudo, A mão, o grande espanto é que de onde apareceram esses dedos, não é? Ele entendeu que aquilo era algo de muita seriedade, né? A gente sempre aplica a mão ao governo de Deus, né? Talvez tenha alguma relação aí É que a possível gente que tenha. não Sim, tenha compreendido, né? perfeitamente, Um governo, olha, você está aqui profanando o meu nome, mas quem governa sou eu, né? Diz o Senhor. E tem uma sentença, né? E a sentença que é o pior, né? O juízo de Deus. E então o rei chegou a ofertar, trouxe os sábios de Babilônia, que não conseguiram decifrar, chega a oferecer o terceiro lugar no reino, e o rei estava assim altamente perturbado, seu semblante mudou e os seus grandes, diz a palavra, estavam sobressaltados, todos espantados com a visão. Então ninguém conseguiu decifrar. Pastor Gerson, o que acontece em seguida? Que ele estava procurando quem decifrasse. Aí entra em cena, pastor Antônio Carlos, a rainha mãe, né? Que era a mãe de Belsazar, que está descrito a partir do verso 10. Sim. A gente pode ler esses versos, verso 10 até o 17? Podemos avançar? Podemos sim. Então vamos. Então vamos ler aqui, capítulo 5 de Daniel, do verso 10 em diante. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Interessante que ela não estava participando dessa festa. Não estava. E falou a rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, e interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Pode ler até o 17? Pode Então ler. respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. É muito interessante, não é? Então, o que acontece é que a rainha mãe de Belsazar, filha de Nabucodonosor, que conhecia toda a história, conhecia Daniel, sabia que nele havia o Espírito de Deus, recomendou que o chamasse. O rei Belsazar não conhecia Daniel e não deu valor merecido ao servo de Deus. No seu reino,
Eram valorizados os adivinhadores, magos e astrólogos, porque eles eram coniventes com o pecado. Da mesma forma que o mundo despreza os servos de Deus, porque condenam as suas obras. Daniel não estava nessa festa. Daniel não estava na festa, nem era conhecido. Ele foi simplesmente deixado de lado porque o Belsazar valorizava aqueles que aprovavam o seu pecado, Exato. as suas transgressões, não é? A gente observa, pastor Antônio Carlos e irmãos, que um fato como aquele que tinha acontecido com Nabucodonosor, dele ter passado 7 anos como um animal, não é verdade? Aquilo foi um fato que não podia ter sido omitido do seu neto. Não é verdade? É verdade. Certamente ele conhecia o fato, mas como você disse, não valorizou, não deu ouvidos, seguiu a sua mente, o seu coração, os seus amigos, aqueles que compactuavam com ele, as suas atitudes malignas e desprezíveis diante de Deus. Amém. Então, aqui ele oferece, então, a Daniel que os presentes que ele tinha oferecido a quem fosse capaz de decifrar aquela ocorrência e a escritura, não é? Então, Daniel, ele, em primeiro lugar, aqui no verso 17, Daniel diz assim, nós ressaltamos aqui que, então, Daniel foi lembrado agora, diante de uma situação de emergência, uma situação espantosa, como ninguém foi capaz de decifrar a escritura, Daniel foi lembrado pela rainha mãe, que conhecia seus antecedentes e que foi desprezado por Belsazar. Mas agora o servo de Deus foi valorizado, ele foi chamado, porque só havia nele a capacidade, segundo Deus, de dizer o que era aquilo que aconteceu. Verdade. Então, Daniel diz assim, no verso 17, os teus presentes fiquem contigo. Então, na visão de Belsazar, o que ele ofereceu era o maior presente do mundo. Sim, ele ia ser um governador do grande império babilônico, o terceiro na estrutura. Na estrutura do reino, não é? Mas então Daniel diz que a riqueza dele não estava naquilo. A riqueza dele estava no Senhor, que lhe dava toda a sustentação e que lhe dava toda a sua proteção e que lhe dava tudo aquilo que ele precisava. Então, e outra coisa, ele sabia o que ia acontecer, né? Ele sabia o que ia acontecer. Então ele disse, fiquem teus presentes contigo e dá a quem o rei que desejar. Contudo, eu darei a interpretação. Que certamente ele já tinha recebido da parte do Senhor, né? Pelo Espírito. E ressalta aqui, mais uma vez, né? Que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você tem o Espírito de Deus, você tem condição de falar das coisas que são de Deus. Uma coisa importante, pastor Antônio Carlos, que destaca no texto, é que nos momentos de crise, o servo que permanece fiel sempre será lembrado. Sempre será lembrado. O testemunho de que ele é um servo de um Deus santo, de um Deus vivo, de um Deus que dá discernimento, que dá interpretação, que dá revelação. Daí a importância de nós estarmos sempre na posição de vigilância, buscando do Senhor sermos sempre cheios do Espírito Santo para estarmos preparados para toda boa obra. Perfeitamente. Agora, então Daniel diz que, contudo, não quero esses presentes, meu coração está em outro lugar, está no reino de Deus. Embora ele não tenha dito nosso entendimento, nossa interpretação, ele disse que daria a interpretação. Mas antes de dar a interpretação, ele faz um discurso
Ou seja, ele profere algumas palavras muito relacionadas com aquilo que iria acontecer. Nós vamos ver logo adiante que ele vai decifrar a escritura e vai dizer o que significava tudo aquilo que aconteceu. Mas ele antecipa, chamando a atenção de Beltsazar por aquilo que ele desprezou, que foi a razão do juízo de Deus sobre ele. Então ele traz uma mensagem ao rei Beltsazar, citando que seu avô, Nabucodonosor, teve uma experiência com Deus. Lembra Beltsazar aqui, até o pastor Gerson já mencionou aqui, como que ele foi tirado do poder, ele sendo o rei absoluto, foi tirado, porque Deus tem poder sobre os reis e as autoridades, tem poder sobre o mundo, tem poder sobre tudo, tirou o rei do seu alto lugar e fez ele viver como um animal, perdeu o discernimento, perdeu o tino. No momento de maior glória do reino da Babilônia, do império. Maior glória do reino. E ele é simplesmente tirado e vive 7 tempos, que não se sabe quanto tempo foi, como um animal. O reino permaneceu. E depois, num determinado momento da sua loucura, ele olha para o céu e o entendimento voltou, entrou nele novamente. E ele reconheceu que há um Deus que tem poder sobre todas as coisas, sobre todos os homens. Que é o capítulo 4, né? Que é o grande testemunho. 4, anterior. Então, Daniel diz a Beltsazar, e tu, ó rei, sabendo dessas coisas, não glorificou o nome de Deus, não humilhou o seu coração, deu louvores aos deuses de escultura que nada podem fazer, mas a Deus, em cuja mão está a sua vida, não glorificou. Então, essa foi a mensagem de Beltsazar ao rei a mensagem ao rei Beltsazar, dizendo que tudo aquilo aconteceu porque ele não glorificou a Deus, mesmo sabendo das operações de Deus, ele desprezou tudo e deu louvores aos deuses de madeira, de prata, de ouro, que nada podem fazer, mas não glorificou a Deus, em cuja mão está a vida dele. Muito interessante. E tu, seu filho Beltsazar, o verso 22, não sei se você vai abordar isso. Pode. Não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Ele sabia, mas desprezou, não é? Sim. O verso 22, né? Agora pode ler o 23 e também. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não leem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Ou seja, ele fez aquilo como uma zombaria, um desafio, um desafeto a Deus, mesmo conhecendo, né, o que tinha acontecido. Era como se dissesse, bom, então nós vencemos o Deus de Israel, vamos trazer aqui os utensílios diante dos nossos deuses. Mas Deus tem o seu limite, né, pastor Antônio Carlos? Perfeitamente. Deus tem o seu limite. Bom, então se observa que Deus, ele vê a vida de cada um. Ele pesa na balança, no seu juízo, a vida de todos os homens que estão na face da terra. Nós respondemos pelos nossos atos. Não glorificou a Deus, então o pecado era grande da cidade, né? Deu louvores aos deuses de prata, zombou das coisas de Deus e houve uma sentença sobre ele.
nós vamos ver a interpretação. Daniel, ele diz essa mensagem antes a Belsassar, que diz respeito ao conteúdo da escrita, que ele vai dizer logo em seguida. Mas nós vamos falar a respeito disso no episódio que vem, pastor Gerson. Certo, certo. Já estamos com o nosso tempo Bem já avançado. esgotado. E então, pastor Gerson, agradecemos sua presença aqui conosco. Obrigado, pastor Antônio Carlos. Um abraço aos ouvintes, a paz do Senhor, os nossos queridos que têm nos prestigiado nesse programa. E agradecemos a presença dos irmãos. Até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus. Amém.